Olá, sou Francisco Bittencourt. Nós estamos dando início a mais um podcast que você pode acessar pelo YouTube e pelo Spotify. Nossa convidada hoje é a professora Ana Paula Arbache, pós-doutora em Educação pela PUC de São Paulo, certificada pelo MIT em Desafio de Liderança de Equipes e liderando equipes inovadoras. Professora convidada da FGV, facilitadora do Global Alumni e CEO do HR Tech Arbache Innovations. A professora Arbache é também fundadora do coletivo Hub Mulher. Tive a oportunidade de trabalhar com ela por um bom tempo, sou grande admirador do seu trabalho. Ana, conforme conversamos, selecionamos 3 grandes textos para que você compartilhasse conosco a sua percepção. E fique à vontade para explorar o conteúdo e, eventualmente, adicionar algo que você considere relevante. O primeiro desses temas que nós havíamos selecionado, e eu tirei do seu material, é RH transformando a gestão. O que você pode compartilhar conosco sobre isso? Olá, Bittencourt, é um prazer estar com você aqui debatendo temas tão importantes. Vamos juntos nessa caminhada de pensar a liderança mesmo no século XXI, né? O RH, há muito tempo, ele tem sido chamado a pivotar, né? A fazer um papel transformador dentro das organizações. Eu tive uma jornada bastante intensa no MBA de RH Estratégico da FGV, quando eu orientei TCCs, e trabalhei bastante com RHs que traziam essas demandas já desse movimento de pivotagem, de mudança demandante da área de recursos humanos, que hoje pode ser chamada área de gestão de talentos, gestão de pessoas, mas que tem ali seu cerne para olhar para a capacidade instalada de talentos que vão dar tração para que as estratégias das empresas possam ser concretizadas. E esse movimento de transformação, ele vem muito de fora. O Brasil ainda estava numa pegada muito de final do século XX, quando olhava para o RH, olhando um departamento que era praticamente um departamento, um DP, onde se contratava e se demitia, tinha os trâmites legais, mas a gestão das pessoas não eram feitas. Eram feitas a gestão contratual de um modelo de trabalho que hoje, nos dias de hoje, são modelos de trabalho completamente diferentes. Então, esse movimento ele foi necessário até para mudar o mindset de quem está dentro dessa área, né? De passar a enxergar como parte integrante da própria organização, de estar mais pertinho do business, né, do negócio, entendendo quais são as estratégias, como aplicada, as prioridades, ter uma visão sistêmica da organização para poder atender com maior assertividade. Outra mudança que eu acho muito importante é que ele também passou a ser uma parte integrante para unir com as outras partes do negócio. Tanto é que surgiram o BP, o Business Partner, que é um papel onde o RH está junto ali com outras lideranças, entendendo as suas demandas e ajudando a fazer modelos mais inteligentes para a área de gestão de pessoas. Seja buscando talentos mais aderentes àquilo que eles precisam, sejam fazendo processos de desenvolvimento adequados à estratégia da empresa e preparando essa empresa para o passo seguinte. Então, Bita, eu acho que a transformação do RH ela é altamente necessária, passa pela própria revisão identitária desse departamento dentro da organização, mas digo mais, como eu estou numa HR Tech, que é uma People Tech, uma empresa que trabalha pessoas e tecnologias, quando a gente chegou com as nossas ferramentas inovadoras aqui no Brasil em 2017, muitos RHs não estavam preparados para adicionar tecnologia à gestão deles. Então, houve naquele momento uma resistência muito grande. E o nosso fundo de investimento colocou, tem 2 anos para isso acontecer. O Brasil ainda estava com delay de 2 anos, porque lá fora o RH já estava preparado para isso. E o que a gente vai ver agora, em 2021 para 2022, é que o RH já tem essa pauta mais apurada. Mas levou aí, Bita, quase 4 anos para o RH tracionar para esse ambiente de tecnologia.
E hoje a gente já tem aí um embarque de ferramentas, inteligência artificial, gamificação, coisas que trilhas gamificadas, educação online, que podem entrar nos subsistemas de RH e agregar valor. Mas, para isso, o profissional de RH também precisava fazer o open mind, né? Abrir a cabeça para que pudesse entrar isso dentro das organizações. Uma coisa que eu tenho percebido, Ana, e até porque, por estar vivendo não numa grande metrópole, estar vivendo mais no interior, eu tenho visitado algumas cidades próximas, uma das coisas que eu percebo é que você enxerga essas mudanças nas grandes e médias empresas. Mas, de um modo geral, por exemplo, nós temos aqui próximo da nossa cidade uma grande empresa, é multinacional atualmente, mas que a gente percebe que gerencia uma política de recursos humanos que pode ser um pouco mais explorada. E eu começo a perceber que, em outros casos, temos exemplos em Manaus, por exemplo, onde existem exemplos de trabalho desenvolvidos pelos professores, pelos profissionais de RH, mas que esses profissionais têm dificuldade de trazer isso para o mercado, ou seja, tem dificuldade de compartilhar e, consequentemente, no que você compartilha, você aprende. Esse movimento que você considera que está começando a se tornar realidade entre 21 e 22, você acredita que ele abrange o espectro total das organizações ou nós vamos ficar ainda limitados nas grandes organizações, as transnacionais, as grandes brasileiras, e a média e pequena organização ainda vai estar engatinhando? Como é que você vê isso? Eu acho que não, Bita. Primeiro, porque a concorrência é global e acelerada e todos têm que entrar nela. Hoje há uma democratização do conhecimento, das ferramentas, onde qualquer pessoa pode ter acesso. Então, uma líder de RH que queira embarcar tecnologia e inovação, que queira transformar o seu RH numa área estratégica, ela primeiro tem que ter o patrocínio da alta liderança dela. Né? A governança tem que entender que o RH não é um apêndice da gestão, mas é uma parte integrante da estratégia da empresa. E segundo, essa RH hoje ela pode adicionar várias soluções, inclusive gratuitas, freemiums, dentro da gestão dela, se ela quiser. Ela vai ter que ser proativa de procurar, e hoje as associações, a BRH, você tem várias associações que ajudam nesse sentido, várias organizações, consultores que podem estar preparados para poder adicionar valor nesse sentido. Vejo que as pequenas e médias também, tanto é que no âmbito de HR Tech, startups inovadoras na área de RH, tem surgido muitas plataformas de gestão para pequenas e médias empresas, para atingir o varejo, né? As pequenas e médias que precisam ter ali uma adição de valor, uma inovação, mas pagar pouco por isso, porque não conseguem fazer a gestão financeira pagando muito caro. Então, tem para o topo, tem para a base, vai depender da capacidade da liderança desse RH e no mercado fazer a feira. Eu falo que fazer a feira é buscar os ingredientes para colocar dentro da sua gestão. E aí ele pode pegar desde ingredientes mais baratos até os mais sofisticados. Só para você ter uma ideia, hoje a gente trabalha com uma empresa brasileira da área de agricultura e pecuária, e ela está distribuída no país inteiro. Ela usa as nossas ferramentas e o People Analytics tanto na metrópole quanto no interior. Então, nós estamos capacitando mais de 20 líderes de RH para estarem preparados para atuar com tecnologia no RH. Então, depende muito da estratégia da empresa e não da localização onde ela está. Agora, usando duas afirmativas que eu tive aqui no podcast, uma da professora Adriana André, que é nossa colega também, e da outra da nossa colega e amiga Leonor, que tem a ver com a convivência entre essas gerações de profissionais. Porque quando você fala nas startups, eu vejo gente jovem, a gente enxerga frescor, mas tem os clássicos, né? Evidentemente, os mais resistentes. Como é que você enxerga essa, que a Leonor chama de interrelacionamento, né? No sentido de fazer com que as pessoas admitam essa mudança?
Como é que você percebe isso? Percebo e acho que tem 2 posicionamentos, Bita. É óbvio que as pessoas que não querem sair da zona de conforto, que estão acostumadas com o modelo que sempre operaram, que estão gerando ainda resultados com esse mesmo modelo, eles têm resistência para embarcar em ambientes inovadores. E eles querem fazer com que aquilo que eles acreditam se perpetue. Se eles não estão vendendo sal, que é um commodity, isso vai dar certo. Agora, se eles continuarem fazendo o que sempre fizeram, daqui a um tempo eles não vão existir. E isso é muito claro e óbvio, porque a gente já vê exemplos disso acontecendo. Então, essas forças de resistência, elas só vão atrasar a capacidade dessa empresa se sustentar. É assim que eu vejo. E um paradigma que a gente tem que quebrar é que ambientes inovadores só têm jovens. Bita, eu tenho rodado alguns ambientes com o fundo de investimento e algumas empresas estão sendo criadas por pessoas 50 a mais. Na nossa empresa, nós somos 3 cinquentões rodando junto com uma equipe de TI super jovem, rodando com equipes de design. Então, nós também, pessoas maduras, nós temos que nos colocar como agente transformador para acompanhar esse tempo. Nós vamos ter aí uma extensão de vida, se Deus quiser, por muito tempo, que nós vamos precisar continuar trabalhando. Então, é necessário que a gente não só crie coisas novas, mas aprenda a lidar com elas. Eu vejo muito isso nos Estados Unidos e no Canadá, onde pessoas maduras frequentam muito bem espaços inovadores, sejam como investidores, criadores de startup, mas aqui no Brasil a gente precisa quebrar esse paradigma, precisa nós, pessoas com 50 a mais, estarmos no ecossistema de inovação, procurar laboratórios, procurar coworkings, interagirmos, porque se a gente ficar esperando que ele venha até nós, ele não virá. O ambiente inovador é de pessoas que se jogam, desbravadoras. E para você ter um DNA desbravador, você precisa desapegar de coisas que você acha que você acreditava e que era só um dogma seu e que hoje tem que ser revisitado. Um outro caminho que me interessa muito, e eu, como sempre trabalhei na área de gestão, eu sempre tive o interesse maior em ter equipes femininas. As minhas gestoras, de um modo geral, eram mulheres. Não tenho o menor arrependimento disso. Segurança, objetividade. E uma das coisas que me preocupa é essa mudança, porque ainda existe a resistência, é o empoderamento da mulher e o exercício da liderança feminina. Toda essa história, todo esse cenário, como é que esses 2 polos conseguem se integrar? Eu acho que essa é uma pauta crescente, não é uma pauta nova. Desde 1970 que a gente vê as mulheres lutando por esse espaço, vem se concretizando nos anos 80, com as questões onde a mulher já toma decisão se quer ter filho, quando ter filho, como vai ter o filho, se entra no mercado de trabalho, se não entra, a popularização da educação para a mulher, mas ainda dentro dessa pauta há questões muito sérias. Primeiro que as mulheres não conseguem chegar em cargos de liderança e não é por acaso. Muitas delas ainda escolhem carreiras que estão fora do ambiente de gestão. E isso também limita as empresas de fazerem processos de progressão mais igualitários. Então, esse é um ponto e um aspecto importante, principalmente que a gente tem tocado muito no assunto, é as mulheres atingirem a chamada carreira STEM, voltada para estatística, matemática, física, ciências, porque é para onde o mercado de trabalho está caminhando. Se você minimamente sabe ler dados, analisar dados, trabalhar com algumas ferramentas tecnológicas, você está mais incluída na sociedade. Sob o ponto de vista da liderança, é um discurso também que eu tenho tentado quebrar, porque é uma polarização entre empresas lideradas por mulheres são mais assim, assim, assados, empresas lideradas por mulheres têm mais isso, isso, isso. O objeto é a liderança. Quem está liderando precisa ter competência suficiente para fazê-lo, seja homem, mulher, LGBTQIA+, pretos e pardos. Então, essa comparação a gente precisa quebrar, porque bota no ombro da mulher uma necessidade dela ser muito mais. E aí começa a surgir vieses inconscientes, síndromes da impostora, tipo assim, eu tenho que
ser o dobro do que um homem faz, porque eu preciso mostrar para o mundo que a gente é melhor. Não, eu preciso fazer bem feito, assim como qualquer um fará. Então, esse é um discurso que eu tenho quebrado. Quando eu assumi como CEO na Arbache Innovation, é o meu lema, deixar a empresa atrativa o suficiente para o mercado, para que nós possamos fazer negócios, não ser mais nem menos, mas fazer aquilo que deve ser feito, que eu acho que é o objeto da gestão. E vejo que a liderança feminina tem tomado consciência disso. Hoje, no Brasil, a gente tem alguns exemplos de mulheres que estão criando esse ambiente para que quem vem daqui para frente possa ter bons exemplos. A gente tem mulheres que, por exemplo, hoje lideram a Microsoft, tem a própria Luísa Trajano, como também tem mulheres jovens, como é a Renata, que criou uma startup chamada Utopiar, é uma startup 5.0, investida pelo Instituto Yunus, que faz muito bem feita a gestão dela. Então, a nossa identidade feminina na liderança, ela precisa ter como foco o business, fazer o que deve ser bem feito, olhando para o mercado que ela atua, criando sustentabilidade e gerando uma cultura próspera. E fazendo com que a sua marca feminina seja uma marca positiva. Nem mais nem menos, porque isso também, Bita, acaba por nos prejudicar. Porque você vai ter uma sobrecarga de trabalho, porque o mundo pede que a sua empresa seja melhor, maior do que qualquer uma outra comparada no mercado, para que você não queime a agenda de liderança feminina. Eu acho isso uma pauta muito cruel, olhando do lugar de fala onde eu estou. Tá? Quando você fala na liderança feminina, por estar há mais tempo na Terra do que você, eu me lembro quando começaram a surgir as primeiras lideranças femininas empresariais, e eu me lembro que, na época, trabalhava na L'Oréal Paris, que não era dirigida por uma mulher, era dirigida por um grupo de homens. Mas havia duas empresas no Brasil que se notabilizavam pela liderança feminina. Uma era a Max Factor, uma líder chamada Corina Galvani, e a outra, a Smolla Sweden, que era uma viúva. Então, essas duas mulheres eram os únicos exemplos de liderança feminina. Evidentemente que essa história mudou. Mas você acredita que o universo, digamos, empresarial, a despeito da evolução, ele aceita essa liderança sem resistências? Você percebe isso? Depende do segmento que você atua. Por exemplo, ambientes inovadores, a gente tem quebrado muita resistência. Hoje, no nosso fundo de investimento, nós temos um percentual de mulheres bem significativo, não é grande, mas é significativo para startups investidas. E dependendo do ambiente de cosméticos, a gente teve a Anitta Rod, que abriu muito caminho, mas tem segmentos muito duros, muito masculinos ainda. Você vai numa gestão industrial, e a gente sabe, a gente dá aula em gestão industrial, é um ambiente ainda muito masculino. Então, eu acho que assim, vem se quebrando as resistências, mas principalmente ambientes como que têm essa coisa mais dura, construção civil, segmento da indústria, aonde você não tem tanta presença feminina, não se criou a cultura da carreira feminina nesses espaços. Então, é necessário criar. Nós criamos o primeiro encontro, em 2017, para mulheres líderes de projetos e negócios no PMI. E naquele momento eu era mentora do PMI, a gente queria trazer mulheres para a área de gestão de projetos. E hoje a gente tem dentro do PMI conselheiras e uma presidente mulher. Então, veja, é um movimento evolutivo, né? E depende muito se esse evolutivo vai mais lento ou mais rápido para que isso aconteça. Uhum. Embora já venhamos falando da liderança feminina, ainda existe um segmento, e como o nosso universo é muito amplo, é muito vasto, ele não se dirige a um específico tipo de mercado, essa evolução da mulher no trabalho e as chamadas obrigações, né, familiares, maternidade, tomar conta da casa, esse papel duplo que existe ainda é a realidade. Como é que você vê essa evolução? Ela está existindo, sem dúvida nenhuma, mas como é que você percebe essa evolução?
O papel da mulher como cuidadora, principalmente aqui na América Latina, onde a gente tem muito essa identidade da mulher cuidando do outro, seja do filho, do pai, né, de quem está precisando de necessidade, ela é muito presente, a gente ficou escancarado na época da pandemia, onde você tinha que dar conta do homeschooling, cuidar de pessoas doentes, trabalhar, fazer tudo ao mesmo tempo agora. Eu sempre fui uma mulher trabalhadora. Desde os 17 anos, eu trabalho e estudo o tempo todo. Tive os meus 3 filhos trabalhando e estudando, fiz até o pós-doutorado trabalhando e estudando. Então, assim, isso é vantagem para mim? Não vejo. Eu só tive que equilibrar todos os pratos com muita inteligência, fazer uma rede de apoio que não era familiar, era paga, para me ajudar a seguir em frente. Então, eu modelei a minha vida como uma forma de gestão. Eu falo que a porta da minha geladeira, ela tinha vários projetos, o projeto da praia, o projeto do pronto-socorro, o projeto da escola, porque quando eu fechava a porta da minha casa, ia dar aula, ia fazer o doutorado aqui em São Paulo, eu não conseguia voltar para o Rio de Janeiro para olhar meus filhos. Então, eu tinha que liderar uma equipe dentro da minha casa. Então, se eles precisassem ir para o pronto-socorro, para a praia, para o shopping, para onde fossem, para a farmácia, tudo estava gerenciado ali dentro. E as 2 pessoas que me ajudaram aprenderam a ter autonomia e responsabilidade para fazer isso. Então, a mulher também, ela precisa escolher o que ela quer fazer, se ela quer fazer essas jornadas. Ontem mesmo eu postei no meu Facebook um Dia dos Pais que eu fui fazer a celebração dos Dias dos Pais no lugar do meu marido que estava dando aula final de semana. Então, é uma escolha que a gente faz, né? Com muita responsabilidade, com muita consciência, para depois não ficar frustrado e falar, eu deixei meu filho na festa junina. É uma escolha ética, de responsabilidade ética, né? E fazer com que essa gestão ela possa ser nutrida pelos seus objetivos concretos, né? O que você quer com isso no final das contas? Eu acho que as mulheres hoje, uma parte delas já tomaram consciência dessa responsabilidade, por isso vão para a ação com muito mais vontade de realizar, e outras ainda não se deram conta. Seja por não escolher a formação que gostaria, seja por ainda estar refém de um modelo familiar onde a mulher é uma mulher que fica em casa e o marido que sai para trabalhar, seja por não querer abrir mão dos seus espaços de lazer, da sua vida cotidiana, que é mais simples, mais tranquila, porque a partir do momento que você pega um cargo de liderança e sofistica a sua carreira, você pode saber que parte da sua agenda não é sua. Sem dúvida. Né? Então, é uma escolha, né, Bita? Agora, ótima essa reflexão. Nós temos 7 minutos no nosso podcast e eu gostaria de ouvir de você o que você considera importante em todo esse universo compartilhar com aqueles que estão nos assistindo nesse momento. O que seria interessante ser para essas pessoas não como dica, né? Mas como ponto para reflexão. O que você nos sugere? Olha, eu sou professora de ética há 15 anos, né, Bita? Você já me viu e já me chamou para trabalhar para poder ministrar essa disciplina. Eu tenho para mim, que eu acho que é prerrogativa de tudo, liderança ou liderado, você ter o compromisso ético de fazer bem feito aquilo que você se propõe a fazer, sendo você líder ou não. E se você se propôs aquilo, você maneje da melhor maneira possível para que isso se concretize. Não é que você vai ser uma super-heroína, mas você vai buscar meios, parceiros, apoiadores, uma rede que possa te ajudar a se conectar com aquilo que você precisa. Mas se você se dispôs a fazer, se dispõe a entregar. Por exemplo, eu comecei meu doutorado, eu estava grávida, daí a 2 semanas eu tive uma filha, eu morava no Rio, passei no doutorado em São Paulo, e o meu orientador me aprovou com bolsa em São Paulo. Em 3 meses, eu estava em São Paulo fazendo doutorado, em 3 anos e meio eu defendi o meu doutorado, tendo 2 filhos no Rio de Janeiro, trabalhando. Então, acho que o compromisso ético é você assumir as suas escolhas e responder eticamente a elas. Excelente. Isso é prerrogativa para você ser honesto consigo mesmo, ter credibilidade no mercado
e angariar pessoas que queiram legitimamente estar perto de você. Ótimo. Ana, eu queria agradecer imensamente a sua compartilhar conosco esses seus momentos. Eu sou grande admirador seu. Tenho certeza que haverá possibilidade de voltarmos a conversar. Muito obrigado a você. Muito E a obrigada. vocês, obrigado. E a vocês que nos acompanham, se quiserem acessar de maneira objetiva o nosso YouTube, Spotify, se inscrevam, deem a sua opinião e volto a insistir, aqueles que porventura tenham algum tema para conversar conosco, nos procure. Tenho certeza que haverá um espaço para engatilharmos uma conversa especial. Muito obrigado a todos.